Oi, meu nome é Nicole Thier, eu sou aluna de Medicina do segundo semestre no Centro Universitário de Brasília, UniceuP. Hoje eu vim aqui apresentar sobre o trabalho do meu grupo, que é composto por mais 4 autores, sendo a Clara de Albuquerque, a Ana Neves e a Beatriz Barifaldi, também alunas de Medicina do segundo semestre no UniceuP, e o Márcio Mota, ele é o nosso professor e também ele foi o autor orientador do nosso trabalho. Nosso trabalho teve como tema células-tronco, um tratamento alternativo para a paralisia cerebral. E nós pensamos nesse tema porque a paralisia cerebral, ela é uma doença frequente e que por muito tempo ela foi considerada incurável. Então, os tratamentos que tinham para essa doença, eles eram todos destinados ao controle e ao alívio sintomatológico. E dentro desses tratamentos, um que é relativamente recente é a terapia com células-tronco. E desde a implementação dessa terapia, ela já mostrou resultados expressivos no alívio sintomatológico. E um fato muito marcante foi que em 2013 foi noticiado o caso de um menino de 2 anos na Alemanha que foi curado da paralisia cerebral devido a essa terapia, devido à terapia com células-tronco. E esse foi o primeiro caso de cura que teve no mundo dessa doença. Então, por ser um tratamento emergente e também que tem mostrado obter um melhor prognóstico, né, quando comparado com a fisioterapia ou se não com a reabilitação, que seriam os tratamentos mais tradicionais para paralisia cerebral, nós escolhemos esse tema para trazer para a discussão, para ser trabalhado. Então, começando a apresentação do nosso trabalho em si, a paralisia cerebral ela vai ser uma doença que vai ser causada por lesões ou anormalidades no cérebro em desenvolvimento. Ela é a doença mais comum associada à deficiência a longo prazo em crianças e ela vai ser caracterizada por um grupo de desordens de movimento, de postura, função motora e essas desordens, elas frequentemente vão estar acompanhadas de disfunções cognitivas, comunicativas, comportamentais. Pode ser acompanhada também de epilepsia e também de problemas musculoesqueléticos secundários. Então, tendo em vista todo esse panorama, diversas pesquisas elas foram desenvolvidas a fim de buscar tratamentos mais eficazes que garantissem maior qualidade de vida para esses pacientes. E estudos recentes mostraram que o tratamento com células-tronco, ele possui um potencial para curar efetivamente essa condição, por causa da capacidade de diferenciação multipotente das células-tronco. Então, já seria um diferencial em comparação aos outros tipos de tratamento, que seria somente para controle dos sintomas. Esse daqui teria um potencial curadouro. Então, o objetivo do nosso trabalho, ele foi revisar o tratamento para paralisia cerebral através das células-tronco. E para alcançar esse objetivo, foi realizada uma revisão sistemática da literatura na base de dados PubMed, e a gente usou os descritores Stem Cells in Cerebral Palsy and Pediatrics, e dentro de todos os trabalhos na base de dados, nós revisamos 14 artigos, e dentro desses 14 artigos, nós selecionamos 8, que estão datados entre o período de 2005 a 2021. E são trabalhos que nós achamos mais condizentes com a nossa proposta. As palavras-chave relacionadas ao nosso trabalho são células-tronco, paralisia cerebral e tratamento. Dando continuidade, com a nossa revisão foi possível verificar que a paralisia cerebral ela é uma doença que vai ocorrer em cerca de 2,08 a cada 1.000 recém-nascidos. E esse risco ele pode ser aumentado em 70 vezes para aqueles recém-nascidos com menos de 1.500 gramas. Nós sabemos que o sistema nervoso ele não tem a capacidade de se regenerar por si só. Então, o tratamento com células-tronco, ele vai permitir essa regeneração e essa reconstrução do circuito neural.
Isso porque elas liberam fatores neutróficos, moléculas antifibróticas, moléculas antiapoptóticas, moléculas angiogênicas, que vão atuar principalmente na sobrevivência, na manutenção e no desenvolvimento das células do sistema nervoso e vão reduzir também o inchaço cerebral e a velocidade de cicatrização. Esse tratamento ele é realizado em múltiplos transplantes, com doses de 2 vezes 10 a sétima a 6 vezes 10 a oitava células nucleadas, e ele é realizado em múltiplos transplantes por causa do inchaço contínuo cerebral e por causa da baixa longevidade das células-tronco. Então, é necessário que seja repetido o tratamento. Existem alguns outros fatores que eles implicam na eficácia do tratamento, que seria a rigorosa padronização do tipo de célula, a fonte, a preparação, a aplicação, a dosagem e o tempo. Também foi observado em alguns estudos que as diferentes origens das células que vão ser transplantadas, elas influenciam na área que vai ser melhorada. Então, por exemplo, um transplante de células de origem mesenquimal, ele vai atuar na melhora da função motora grossa, enquanto transplantes de origem da medula óssea e do cérebro fetal, eles vão atuar na melhora da função cognitiva e da tensão muscular. E além da melhora na função motora e na função cognitiva e também na função muscular, nós observamos que dentro dos estudos, foram apontados também a evolução da saúde mental do paciente, da capacidade de percepção visual, da adaptação social e da independência do paciente. Tem um outro ponto também que ele foi citado em um dos artigos, que seria o impacto no desenvolvimento da linguagem. Mas os resultados quanto à linguagem, né, se há uma melhora ou não, ele continua sendo inconclusivo. Então, com o nosso trabalho, né, com base na nossa revisão de literatura, nós pudemos concluir que o tratamento com células-tronco, ele vai precisar de ser feito em várias doses, por causa da inflamação contínua cerebral, e esse tratamento ele possibilita a regeneração do circuito neural, e, consequentemente, ele vai gerar melhoras na função motora grossa, na adaptação social e na saúde mental do paciente. Aqui estão nossas referências bibliográficas que nós utilizamos para esse trabalho. E eu finalizo por aqui. Muito obrigada pela atenção e também pela oportunidade.